Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Marcela Berti. Fora da validade. Tá? E aí, assim, se tu quiser, eu vou ligar para ele, vou falar que eu já recebi, tá. Mas tu queres colocar mais coisa aqui? Não é bem preciso a gente colocar. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu vou pedir, então, para que todo mundo coloque seu microfone no mudo. Porque daquela vez ele falou que tinha outras pessoas que iam usar dinheiro do projeto para não sei o quê, não sei o quê. Foi, mas aqui é 80 mil. Pessoal, boa tarde. Vou pedir para que vocês coloquem seus microfones no silencioso, no mudo, para que a gente possa conversar nosso encontro. Muito obrigada. Agora acho que ficamos mais concentrados e concentradas. Então, quero agradecer a presença de todos e todas. Eu sou a Marcela Berti, estou como moderadora deste grupo de trabalho sobre mecanismos financeiros e serviços ambientais. Bom, só lembrando, né, quem estiver precisando de tradução, ir no Planeta e escolher espanhol ou inglês, temos tradutores aqui à disposição. Quem já fez essa escolha, nesse momento já vai estar conseguindo escutar em outra língua, tá? Bom, pessoal, antes da gente começar, queria explicar que nosso grupo de trabalho ele vai ser dividido em 3 blocos, né? Um primeiro bloco que a gente vai entrar em contato com algumas inspirações, né? Temos 3 painelistas e a coordenação da Juliana Napolitano e da Fabiana Prado. E no segundo bloco a gente vai discutir alguns desafios e oportunidades para o contexto dos mecanismos financeiros e serviços ambientais. E num terceiro bloco, a gente vai trabalhar aqui hoje num planejamento de como que a gente pode superar alguns desafios e agarrar algumas oportunidades. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e todas. E antes de começar e passar para a nossa coordenação, eu gostaria que a Thaisa colocasse um link de uma ferramenta digital no chat. É uma ferramenta digital chamada Mentimeter. Você pode clicar no link e responder 2 perguntinhas. Em que país você está agora e de qual instituição você é? Como a gente tem muita gente aqui hoje nesse grupo de trabalho, somos em 43 participantes, ficaria muito difícil a gente, né, fazer uma roda de apresentação e todo mundo se apresentar e dizer de onde é. Então, essa aqui é uma forma da gente conhecer um pouco o perfil do nosso grupo, tá? Todo mundo já identificou o link? Já conseguiu participar? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o nosso perfil agora. Quem é o nosso grupo? A Thaisa não colocou o link ainda. Ah, não? Não. Então, peraí. Vou ajudar a Thaisa. Thaisa, você está com Só o um link aí? minutinho. É só porque a minha internet travou. Já vou colocar. Só um minutinho. Ah, então a gente está aqui aguardando, ansiosos, para a gente poder conhecer um pouco quem que é esse grupo de trabalho, quem que está aqui discutindo hoje mecanismos de financiamento e serviços ambientais, interessados e interessadas aí na bioeconomia. Olha só, agora eu já identifiquei aqui que o link já está no chat. Vou esperar vocês responderem. Mas ele não está indo, assim. Não está funcionando? Vocês estão conseguindo? Conseguiu? A Juliana está falando que sim, a Bruna de Vita também. Ah, então é o meu. Tá, se alguém não estiver conseguindo, quiser falar no chat, acho que é uma forma também de agregar e ouvir todo mundo que está aqui participando. Marcela, tem um S na frente do link, quando coloca na barra do browser, tem que tirar o S para poder. Ah, tá. Pode colocar o link novamente, Thaisa, corretamente, agora sem o S. Vou dar uma atualizada aqui na minha página para já coletar as informações de vocês.
Olá, pessoal. Esse é o nosso grupo. A maioria que está aqui com a gente é brasileiro, né, ou está no Brasil. Do Reino Unido também temos algumas pessoas, dos Estados Unidos, da Colômbia, Bolívia, Costa Rica e Argentina. Bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês. E temos também mais um indicador aqui. Olá, grande maioria de organizações não governamentais, em segundo lugar de universidades, depois de instituições de governos e algumas empresas e outros. Muito legal, pessoal. Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Eu vou passar agora a palavra para a Fabiana Prado, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, que vai coordenar o nosso trabalho a partir de agora, na próxima hora, e vai apresentar os objetivos aqui desse grupo de trabalho. Muito obrigada. Olá, boa tarde para todos e todas que estão aqui com a gente. É um prazer tê-los todos aqui nesse momento de conversa. O objetivo desse nosso grupo de trabalho é discutir mecanismos financeiros capazes de promover o desenvolvimento das cadeias de valor com foco numa bioeconomia inclusiva. Então, a gente está trazendo algumas das experiências, mas a gente vai ter aqui vários momentos para vocês colaborarem com isso. Quando a gente pensou esse grupo, a gente pensou em trazer possibilidades de acesso de recursos financeiros, tanto reembolsáveis como não reembolsáveis, públicos e privados, e também para a gente pensar arranjos de recursos financeiros que também possam chegar para os atores iniciais das cadeias produtivas, porque foi um ponto que veio também das nossas prévias, e a gente poder também discutir como que a gente pode ter atuação conjunta, tanto dos provedores de recursos financeiros, como as instituições de assistência técnica, de modo para garantir uma oferta de forma mais orientada. E também a gente promover esse diálogo entre os setores de oferta de recurso e quem recebe esses recursos, né? E aí, por fim, a gente também conversar um pouco sobre como a gente pensar formas de redução das assimetrias regionais de oferta a crédito e fomento. A gente até discutiu um pouco isso no grupo de comercialização ontem também, e a ideia é a gente trazer para cá e a gente discutir de forma mais aprofundada. Então, eu sou a Fabiana Prado, me apresentei para vocês, eu vou estar coordenando esse grupo. Eu sou do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e também coordeno um projeto que se chama Projeto Lira, Legado Integrado da Região Amazônica, e também vou apresentar uma parte dessa nossa experiência aqui nesse grupo junto com vocês. E estou junto com a Juliana Napolitano, que é minha colega aqui do ISPN, que também vai estar aqui comigo, fazendo essas provocações e alimentando aqui a nossa conversa no dia de hoje. Então, vou passar, antes de chamar os nossos painelistas, eu vou passar para a Juliana, para que ela possa se apresentar. Juliana. Obrigada, Fabiana. Boa tarde a todos, né? Então, como a Fabiana já me apresentou, eu sou Juliana Napolitano, trabalho no Instituto Sociedade, População e Natureza. Lá no ISPN a gente opera, né, o que a gente chama hoje em dia de um fundo, né, um fundo de promoção de paisagens produtivas ecossociais, né, entendendo esse como mais um mecanismo financeiro, né, que tem suas origens no Small Grant Program do GEF, né, que vinha justamente para fortalecer o que antes, né, o que agora a gente vem chamando de bioeconomia, né, mas principalmente conhecer a sociobiodiversidade do país. Então é isso, né, quero estar aqui, passar a tarde com vocês para a gente poder discutir, como a Fabiana falou,
a necessidade de uma diversidade de mecanismos financeiros que a gente precisa ter para conseguir, né, impulsionar essa bioeconomia inclusiva, né, assim, desde os créditos aos fundos não reembolsáveis e diversas outras estratégias e arranjos. Então, a ideia é realmente a gente poder trocar, intercambiar profissionais que também estão fora do Brasil e podem trazer aí soluções bastante inovadoras. E é isso. Obrigada. Então, para a gente já começar a esquentar a nossa conversa, eu quero chamar a nossa primeira palestrante, a Karina Pimenta, da Conexus. Ela vai apresentar a plataforma de finanças de impacto para a sociobiodiversidade. Aí, Karina, você se apresenta como você achar melhor e pode começar a apresentação. A Marcela vai só marcar o tempo, quando faltar 1 minuto, ela dá só um toquezinho para você. Tá bom? Tá com você, Karina. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada, Fabiana, Juliana, Marcela, Sandra, todo mundo que participou da preparação. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Rapidinho, eu sou a Karina Pimenta, eu trabalho nessa agenda de produção e clima há vários anos, em várias vertentes. Estou na Conexus, que é o Instituto Conexões Sustentáveis, né, desde 2018, quando a gente lançou oficialmente a organização, faço parte do grupo que fundou, e tenho me dedicado muito ao tema de construção de finanças que são adequadas às associações e cooperativas que estão na base das cadeias produtivas, que conservam florestas e que promovem desenvolvimento rural. Né? Eu vou passar aqui, tem alguns slides para apresentar um pouco de qual tem sido a nossa experiência em desenvolver o que eu diria que são mecanismos alternativos de financiamento, né? Conhecendo um pouco da realidade desse público com que a gente trabalha e pensando também como que você traz recursos novos, né, tanto do setor privado quanto redireciona recursos que a gente tem disponível no crédito público, a serviço, né, do crescimento e do desenvolvimento das cadeias de produção florestais. E essa nossa experiência, embora ela tenha um foco muito grande na Amazônia, ela tem uma abrangência maior, né, atuando de forma nacional nesses temas, né. Assim, rapidinho, a Conexus trabalha com, vamos dizer, buscando soluções para 3 grandes problemas que a gente enxerga: a escassez de financiamento, mas também entendendo que financiamento é um meio para gerar algo, né? A gente tem uma atuação também em outras 2 frentes que para a gente são super importantes e fazem o financiamento ser bem sucedido e gerar valor, né, para as populações que estão buscando acessar, que é um trabalho de ajudar a criar conexões com o mercado mais institucionalizadas, mais diversas e mais adequadas para cada perfil de empreendimento comunitário, e também os negócios, os modelos de negócios que esses empreendimentos têm, que hoje eles são, de forma geral, bastante imaturos, né, um pouco frágeis em muitos casos, e precisa ter todo um trabalho de acompanhamento e desenvolvimento nos temas de gestão, governança, enfim, desenvolvimento dos produtos e tudo para que isso possa acontecer. Então, a gente trabalha usando o financiamento como uma ferramenta que ajuda a trazer escala, trazer sustentabilidade, trazer mais geração de renda para essas populações, e a gente trabalha com esses eixos de forma conjunta, ou seja, toda vez que a gente pensa na estratégia de financiamento, ela vem junto com uma estratégia de desenvolvimento de negócios e um olhar sobre mercado, para que você possa ter uma operação benéfica para a instituição, né, que toma o financiamento. A gente chama isso de uma plataforma porque a gente tem visto, né, assim como a Juliana já até mencionou, que é preciso você ter um conjunto, um portfólio bastante grande, diversificado de soluções financeiras para esse perfil de organizações. Né? Não existe uma bala de prata, como a gente fala, um mecanismo que vai funcionar, mas a gente precisa ter vários mecanismos, alguns deles podem ser mais abrangentes em escala, outros podem ser mais contextualizados, regionalizados, localizados,
Acho que depende muito do arranjo produtivo, do arranjo institucional que existe entre as organizações produtivas, né? E por isso que a gente chama de uma plataforma, no sentido de que você precisa ir construindo veículos né, ou construindo canais para que esses recursos cheguem. Eles devem estar sempre de acordo com a jornada de desenvolvimento dos empreendimentos, né? Um erro muito comum na parte do financiamento é a gente construir veículos a partir da lógica do investidor, ou seja, de quem está querendo pôr recurso, e não a partir da lógica do tomador, daquele que entende bem sua realidade e sua jornada de desenvolvimento. Né? E isso parece meio óbvio quando a gente fala, mas na hora de realizar essas ações, essa dicotomia sempre aparece de uma forma muito evidente, né? Então, sempre é uma preocupação que a gente tem de construir na lógica das organizações, das suas necessidades e da sua realidade, né? Acho que tem princípios que aqui nortearam a gente na construção, mas eu acho que são válidos de uma forma mais ampla para quem está construindo soluções financeiras nesses temas, de bioeconomia, de sociobioeconomia e tudo mais, que acho que o primeiro assim, a gente tem que pensar em recursos que se alavancam, porque eles são restritos, sobretudo aquele que é de capital catalítico, de doação, de filantropia, que quer buscar mais impacto, quer ajudar a estruturar esses instrumentos, mas ele tem que ter uma lógica de alavancagem de outros capitais para que a gente possa conseguir, né? Ter instrumentos mais escaláveis, que possam operar em maior escala e possam estar disponíveis quando o empreendimento necessita, né? Uma outra coisa é que tem que ter perenidade, essa coisa de esse ano eu consigo financiar, o outro ano eu não consigo, é muito ruim para a instituição, porque ela passa a se estruturar dentro de uma lógica onde o financiamento faz parte do modelo de negócio deles, e se a gente não tem esse acesso na hora que eles precisam, no momento que eles estão fechando um contrato, no momento da safra, sabe, se ele está descasado com a realidade do empreendimento, normalmente você tem um descasamento das operações que não é bom. Um outro ponto que a gente acha super importante, acho que outras experiências que podem aparecer aqui também são fundamentais, é de soluções que são compartilhadas. Então, é construído junto com eles, toda a entrada deles, desde o processo de educação financeira, de compreensão do crédito, de elaboração do projeto, é algo que tem que ser feito junto com eles. Inclusive, a gente tem testado os mecanismos de renegociação, de cobrança mesmo, junto com as organizações, compreendendo que é uma co-construção. Enfim, olhar para a maturidade do empreendimento, eu já disse, uma lógica que permeia muito o nosso trabalho, acho que várias experiências locais têm tido êxito por conta disso, é da lógica de que o mecanismo financeiro não pode estar muito longe das organizações, seja do produtor, seja da organização comunitária. O conceito de finanças de proximidade ele tem que ser muito forte, e, sobretudo no início das operações, porque ele gera confiança, ele gera credibilidade, ele gera a oportunidade de testar algo novo, né? E gera a oportunidade da gente conseguir acompanhar o empreendimento e suas necessidades ao longo do tempo, né? E, obviamente, para nós, assim, o princípio nosso todo dessa plataforma é de que a gente só direciona recursos para aquelas organizações que estão tendo um impacto positivo sobre floresta e sobre produção nas áreas rurais, né? Como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar me focar rápido só em explicar a lógica do que é a plataforma de finanças, né? O que a gente aprendeu ao longo desse caminho? Primeiro, que cada tipo de recurso vai ter um caminho diferente, né? Então, ao longo desses anos, a Conexus foi criando algumas estratégias que vão se adequando a cada perfil de organização, né? Então, o que a gente aprendeu é que quando a gente queria trabalhar com as organizações comunitárias, que a gente chama de negócios comunitários, e até com algumas empresas que compram de comunidades e têm dificuldade de estruturar essa relação, os mecanismos que a gente tinha disponíveis pouco funcionavam para eles. Então, isso nos levou a criar um mecanismo próprio, que primeiro é uma empresa de serviços financeiros, que é a CX Investimentos Socioambientais, que está aqui em cima, e é uma empresa que realiza empréstimos diretamente para esses empreendimentos, né? Então, a gente tem lá todo um processo estruturado, que eu não vou detalhar agora, mas que permite a gente fazer isso. São tickets pequenos e que a gente está aprendendo que, conforme a gente conhece a organização, eles vão crescendo, a organização vai crescendo e a gente com eles, né? E também a gente faz algumas garantias, porque algumas dessas organizações têm
capacidade ou perfil de acessar recursos de outros financiadores que são maiores, sobretudo aqueles do crédito rural, que é uma política, né, tem gente de fora aqui, o Brasil tem uma das principais políticas do mundo de crédito rural subsidiado para a agricultura familiar, e esse é um recurso muito pouco acessado pelas cooperativas, né? Só para dar um exemplo, na Amazônia, 6 cooperativas acessaram o Pronaf na safra passada, apenas, como pessoas jurídicas, mas é um mecanismo que funciona muito bem para produtores e extrativistas. Então, fazer o mecanismo de garantia tem permitido algumas delas conseguirem fazer operações quando a gente coloca uma garantia financeira junto, né? E para mover isso, ou seja, de onde a gente obtém os recursos para fazer esses empréstimos, a gente tem se debruçado muito sobre esse campo das finanças de impacto, buscando compor um mix de capital de diferentes naturezas, né? E sempre nessa lógica de alavancagem. Então, a gente trabalhou tanto com filantropia de risco, quanto com investidores mais do segmento de impacto, que buscam, embora sejam de impacto, buscam uma remuneração bem perto de mercado, e a composição desse mix tem permitido a gente fazer financiamentos a taxas bem abaixo do que essas organizações acessariam no mercado, né? E isso também é bastante importante, porque na realidade deles quase não cabe as taxas de mercado, ainda mais com a macroeconomia que a gente está vivendo esse ano no país e deve perdurar aí por alguns anos, né? Uma outra parte da plataforma, ela tem a ver com a experiência que é quase a nossa tese maior de impacto, que é como que a gente consegue destravar uma parte dos recursos dessa política nacional de fortalecimento da agricultura familiar, do Pronaf, que oferece crédito subsidiado, para as cadeias de produção sustentável. Porque hoje, a grande maioria desses recursos, e quando eu digo grande maioria, eu digo que na Amazônia, 94% do Pronaf, que é aplicado na região amazônica, vai para a pecuária, né? O que é uma atividade que, né, tradicional, de baixa produtividade, muitas vezes vetor de desmatamento ou dentro da cadeia do desmatamento, né, enquanto que as atividades de produção sustentável estão basicamente utilizando muito pouco esse recurso como forma de financiamento. Então, a gente tem uma inversão dos valores do que a gente quer alcançar com a bioeconomia. Então, para nós, achar o mecanismo, junto com os agentes financeiros que operam essa política, tem sido uma das grandes buscas, né? E para isso, como a gente criou uma estratégia própria, onde no Brasil, né, essa política é operada na Amazônia, junto com o Banco da Amazônia, que é um banco público de desenvolvimento, e nós, com eles, criamos uma estratégia onde a Conexus passou a ser um agente de crédito do banco com a missão de incorporar, de trazer projetos, desenvolver projetos junto com produtores e extrativistas dentro das cadeias da SoçoBio para apresentar para o banco e gerar uma ampliação do crédito nesse tema, né? A forma como a gente organizou isso é um mecanismo de sustentável, onde a gente quer atingir sustentabilidade, não agora, nesse momento, onde a gente está na fase inicial, a gente está no primeiro ano de operação, mas basicamente a gente criou uma estratégia onde o crédito chega junto com uma assistência técnica ao produtor, e ele é estruturado a partir das organizações comunitárias. Karina, mais um minutinho para você concluir, pode ser? Pode ser. Obrigada. Por isso que eu parei aqui, porque eu falei 10 minutos, vai ser nesse slide que eu vou falar, né? E aqui também tem uma grande inovação nesse acordo com o Banco da Amazônia, onde a gente também tem uma remuneração tanto por apresentar os projetos de crédito, ou seja, um serviço que a gente presta para eles, porque eles que fazem as operações, mas nós também temos um pagamento por resultado, ou seja, quando a gente tem uma adimplência acima de 97%, né, o banco remunera a Conexus, que remunera as cooperativas e produtores, e isso gera uma perpetuação do trabalho de assistência técnica junto com crédito na ponta, tá? Eu só vou mostrar um dado que eu acho bem importante, na CX, só para fechar, tá? Na CX, que é esse mecanismo de financiamento direto, a gente fez investimentos muito grandes durante a pandemia, né? Então, hoje a gente já alocou, só para ter um pouco de dimensionamento, 12 milhões em financiamentos para, basicamente, associações e cooperativas, foram 85 no Brasil inteiro, e com um grande número de produtores que se beneficiam, porque é basicamente capital de giro que a gente faz, né? E a gente consegue enxergar que esse é o tipo de mecanismo que tem escala, porque hoje a gente está com aquele problema de que o nosso volume de capital é um volume, né, as organizações estão demandando mais desse mecanismo do que hoje a gente tem para ofertar, né? Então, estamos hoje
buscando as estratégias de crescer esse mecanismo, naquele mix de capital que eu mostrei antes, com uma estratégia de que a gente possa perenizar esse instrumento financeiro como uma fonte de financiamento contínuo para as associações e cooperativas no Brasil. Eu podia falar muito, mas acho que vai ser na discussão que a gente pode trazer mais detalhes. Obrigada, ministra, pela oportunidade. Vou fechar aqui na apresentação. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Karina. Nossa, foi super legal todas as coisas que você trouxe. Já tem perguntas aqui, mas, Moara, eu vou deixar as perguntas para o final. Já anotei aqui a sua para a Karina. E agora eu vou passar para a Luana. Luana, você está aí? A Luana, ela é da empresa Biofílica, ela vai apresentar um mecanismo de comercialização de crédito de carbono. Luana, é com você. Obrigada, Fabiana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. Primeira vez que eu participo de um evento desse porte. Espero contribuir bastante aí com a discussão. Vou colocar minha apresentação aqui, só um momentinho, que já esteja aparecendo. Então, eu mudei um pouquinho o nome do meu tema, até para deixar um pouco mais claro a linha do que eu vou explicar um pouco aqui. Eu estou trazendo aqui um pouco da bagagem da Biofílica na implantação de mecanismos financeiros a partir da comercialização dos créditos de carbono. Então, para eu poder falar um pouco sobre isso, eu preciso explicar um pouco como que a Biofílica atua, principalmente nos nossos projetos, que hoje são os nossos carros-chefes, que são os projetos de RED+, que são projetos que trabalham com a redução das emissões a partir do desmatamento e da degradação evitados, somados a ações de conservação da biodiversidade das comunidades locais na floresta. Então, hoje, a Biofílica trabalha num processo em que nós prospectamos áreas na Amazônia, principalmente, que tem algum tipo de pressão por desmatamento, e a gente faz o investimento em atividades pensando principalmente na gestão e na conservação dessas florestas, em conjunto com comunidades que existam naquela região, com parceiros estratégicos locais. Então, eu gosto bastante de explicar como esse investimento acontece através desse ciclo, em que tudo começa com um primeiro investimento. Então, a gente tem uma área prospectada, uma área onde a gente tem um potencial de desenvolvimento de um projeto. No momento que a gente entende, a partir de algumas análises, primeiras análises de prospecção que a gente realiza em cima daquela área, o potencial de desenvolver um projeto, a gente, então, realiza investimentos para poder desenvolver um plano de gestão que ele se constitui da realização de estudos socioeconômicos, ambientais, estudos que se referem ao estoque de carbono, a dinâmica do desmatamento, quem são os agentes de desmatamento, por que esse desmatamento está acontecendo, por que aquela área está sendo pressionada. E aí, junto com isso também, a gente trabalha numa prospecção de créditos de serviços ambientais, junto com o relacionamento com as comunidades e instituições locais que estão naquela região, e a construção de todo esse levantamento é a base para a gente iniciar um planejamento das atividades que vão ser realizadas nesses projetos. Os nossos projetos de RED hoje, eles têm um ciclo de 30 anos, então, no início, a gente precisa ter essa primeira fotografia, de todo um contexto, entender e realmente mergulhar ali no que está acontecendo naquela região, para entender como que o projeto pode melhorar aquela região, pode trazer benefícios e co-benefícios através dos investimentos que vão ser feitos pela comercialização dos créditos que vão ser gerados. Então, a gente tendo o planejamento dessas atividades, a gente entra num segundo momento, que é o processo de certificação, onde hoje nós trabalhamos com padrões de certificações internacionais, principalmente o padrão VCS e o padrão CCB, que dizem sobre os benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade. Nós realizamos a adequação metodológica desse projeto, pensando nas metodologias que os padrões trazem, e aí, a partir disso, nós passamos por uma primeira auditoria, onde a gente
tem ali uma validação de tudo isso que foi construído, né? De todo esse planejamento que foi desenhado no projeto. A partir do momento que essa auditoria é consolidada, a gente passa por uma segunda auditoria, onde a gente consegue fazer a verificação dessa redução dessas emissões que estão acontecendo. Então, o grande objetivo do projeto é fazer com que o desmatamento deixe de acontecer e a partir do momento que a gente evita esse desmatamento, a gente consegue ali gerar os créditos que são vendidos posteriormente, né, no mercado, e através dessa venda a gente consegue trazer os investimentos para dentro dessa área novamente, distribuindo os benefícios para aquela região. Então, isso aqui é um pequeno esboço aí de um trabalho, assim, é uma cadeia que envolve várias ações dentro de cada uma dessas etapas, onde a gente consegue, através desse ciclo, que é constante, né? Então, depois que o projeto passa por todo esse processo, tudo isso começa de novo, né? Os investimentos, eles são feitos para a manutenção, né, daquelas comunidades, a manutenção da biodiversidade, a manutenção da floresta, e a gente conseguir gerar esses benefícios nessa região. Eu gosto bastante de trazer essa imagem aqui, que ilustra muito bem o nosso trabalho, trazendo um pouco aí a realidade, para uma realidade de como a gente traz esses investimentos. Então, tudo começa porque a gente precisa ter a floresta em pé, e é através dessa floresta a gente consegue desenvolver atividades investindo em negócios de impacto, envolvendo comunidades, realizando pesquisas e monitoramento de biodiversidade. Então, a gente também tem um processo de investimento nas pesquisas, em parcerias com universidades, trazer um engajamento social que é fundamental para a gente conseguir fazer com que essa floresta se mantenha e ter também um manejo sustentável dessa floresta, indo, obviamente, além, né, da realização da venda de créditos, mas também trazendo outras atividades no que se refere a manejo, que agrega culturalmente com o que as comunidades já vêm trabalhando. Com isso, a gente consegue ter as reduções verificadas, né, das emissões, que seria a geração desses créditos de carbono, que são comercializados, né, que é tido como a comercialização dos serviços ambientais, e, novamente, a gente tem aqui o investimento na conservação acontecendo para a manutenção da floresta, e esse ciclo se mantém. Eu gosto bastante dessa imagem porque a gente consegue ver de uma forma bem ilustrativa aqui nessa relação das comunidades com a floresta e com a manutenção desses benefícios. Então, eu acabei trazendo um resumo bem rápido, assim, e já vou trazer um exemplo que a gente gosta bastante de falar, assim, um exemplo de sucesso que a gente tem dentro de casa, que é o nosso projeto Resex Rio Preto Jacundá, que é o nosso único projeto até então que acontece em uma unidade de conservação, que fica em Rondônia, que é na Resex Rio Preto Jacundá. Esse projeto ele é um destaque, principalmente porque, junto com a biofílica, quem é proponente nesse projeto também é a comunidade. Então, nós temos a comunidade como o principal ator, os principais atores na tomada de decisão do projeto, na tomada de decisão do que deve ser feito com os benefícios que estão sendo gerados pela venda desses créditos, e como que isso acontece, né? Então, hoje a gente tem esse projeto acontecendo dentro da Resex, com o envolvimento das 30 famílias que hoje existem dentro da Resex, junto com a Associação de Moradores da Resex, que é a Asmorex, que é quem faz quem representa toda a comunidade ali junto ao projeto. Nós também temos o apoio local de instituições como o governo do estado de Rondônia, que é o responsável legal pela Resex, né? Nós temos essa Resex, no caso, ela é estadual, e também nós temos um parceiro estratégico, que é a Rio Terra, que é principalmente um parceiro importantíssimo para a gente conseguir realizar as atividades localmente e também cogerir ali junto com os comunitários o que precisa ser feito, o que está sendo feito e como será feito. Então, eu gosto muito de trazer o exemplo do projeto Jacundá, porque no projeto Jacundá a gente tem um mecanismo que foi desenhado
lá no início do projeto, lá atrás, que o objetivo era exatamente fazer com que os benefícios que fossem gerados para o projeto trouxessem resultados para toda a comunidade. Então, quando a gente fala de um trabalho com comunidades, a gente assim, tem hoje inúmeros tipos de ferramentas que podem ser desenvolvidas, inúmeras metodologias que podem ser trabalhadas, mas eu vejo que hoje, assim, inclusive eu já até ouvi isso recentemente, que ao mesmo tempo que a nossa ferramenta ela é muito complexa, ela traz resultados muito bons. Então, assim, existem projetos que o resultado da comercialização desses créditos é revertido em dinheiro diretamente para os comunitários. Então, eles são pagos pela manutenção dessa floresta. Isso pode ser algo que dê certo, ou, dependendo da situação, talvez não dê tão certo assim. E aí, sempre gera um receio, né, do que de fato vai ser feito com esse dinheiro, como isso vai ser revertido para o objetivo de fato do projeto, que é manter a floresta em pé, e principalmente como isso vai fazer com que aquela comunidade ela se mantenha ali naquele solo, que ela continue ali com a sua cultura forte, de uma forma cada vez a se estabelecer mais e nas suas próximas gerações. Então, isso são preocupações que surgiram no momento que o projeto do Jacundá foi desenhado, e é exatamente por isso, desde o início, desde a primeira vez que esse projeto começou a ser trabalhado e conversado com as partes interessadas, foi fundamental a participação de todos os comunitários. Então, a gente tem um mecanismo que é o nosso mecanismo financeiro, que lá no início, inclusive, ele até chamava fundo, era fundo financeiro, projeto Jacundá, algo do gênero, mas por questões burocráticas e até mesmo legais, ele precisou alterar o seu nome, até por questões que o próprio governo impôs. Então, a gente trouxe aí esse nome de mecanismo financeiro, sendo um mecanismo que ele tem como um objetivo principal apoiar financeiramente a Resex. Então, assim, tudo que o projeto faz hoje, através da implantação desse mecanismo, não é para apoiar uma pessoa individualmente, mas sim a comunidade como um todo. Então, a gente tem esse instrumento sendo utilizado como um processo de repartição de benefícios vindo dos investimentos do RED, e hoje, graças até aos processos, às atividades que a gente realizou de cursos e capacitações, principalmente no que se refere à gestão e governança, a Resex ela tem outros Luana, investimentos. mais um minutinho para você concluir, pode ser? Bom. Obrigada. Pode sim, claro. Ela tem outros investimentos além do RED que ela também acaba aplicando esse processo. Então, ele tem como principal base a transparência, então, existe a participação de todos os comunitários na tomada de decisão do que vai ser feito com esses investimentos e como. Isso é transparente, é aberto não só aos comunitários, mas também a todas as partes interessadas que trabalham com a Resex. E o principal objetivo é que isso traga os benefícios de uma forma coletiva a todos da Resex. Então, até trouxe aqui, falando bem rapidamente como funciona, né? Então, nós trabalhamos com a elaboração de planos de trabalhos anuais, que são aprovados em assembleias por todos os comunitários. Então, se alguém é contra ou então tem algum tipo de mudança que gostaria de ser feito, isso é discutido e decidido entre todos. Depois de 6 meses dessa aprovação, se for necessário, ele passa por uma revisão, né, e até um monitoramento para ver se as coisas estão indo de acordo com o que se esperava. E depois de 12 meses, né, do período de implantação desse plano de trabalho, existe uma prestação de contas também aos comunitários do que foi planejado e do que realmente aconteceu. Então, tudo isso é registrado, tudo isso é compartilhado, e é uma ferramenta bem importante para a gente mostrar ali que quem toma, né, as decisões no que se refere ao que está sendo feito no projeto não é a Biofílica, não é a Reterra, que é nosso parceiro, mas sim a comunidade. Então, eles são ali os principais nessa tomada de decisão. Então, a gente tem aqui, eu trouxe alguns pontos fortes e fracos, né? Então, principalmente, a gente ter
essa gestão comprometida com o que os comunitários desejam, transparente também, né? Isso é uma das palavras principais desse mecanismo, e nós também temos benefícios e recursos direcionados para a coletividade da Resex, que é muito importante. E aí, alguns pontos que a gente traz, que são alguns gargalos, que é a gente sempre manter o engajamento dessas partes interessadas, porque quando a gente fala 30 famílias, nós estamos falando núcleos familiares, mas quando a gente fala em número de indivíduos, isso vai muito além. Então, para a gente poder ter uma boa governança e gestão ali, é muito importante que a gente envolva todas as pessoas, olhando individualmente. Isso é um trabalho muito grande. É muito importante para a gente também deixar muito claro que o trabalho, tanto do projeto, como da biofílica junto nesse processo de cogestão, não é ter um caráter assistencialista, de que sempre estaremos lá, mas principalmente dar os subsídios para que aquela comunidade se mantenha a um longo período, assim, né, a partir do momento, talvez, que o projeto não exista mais, ou, enfim, mantendo essas boas práticas, né? Eu até coloquei aqui, ensinando a pescar e não dando peixe. Então, acho que, falando bem rapidamente, porque acho que eu até passei um pouquinho do tempo. Passou só um pouquinho. Acho que esses foram os principais pontos, espero ter conseguido falar um pouco aí, e eventuais dúvidas eu fico à disposição posteriormente. Obrigada, Luana. Queria só aproveitar, pessoal, para lembrar que tem uma lista de presença que a Thaisa colocou no chat. Seria muito legal se todo mundo conseguisse responder. Já temos 51 pessoas aqui no nosso grupo. Fabiana. Fabiana, seu microfone está desligado. Oi, estou aqui me batendo com a tecnologia. Vocês estão vendo? Estamos vendo o primeiro slide. Passa o segundo para a gente ver se passa. Deixa eu pôr aqui. Estão vendo, né? Agora sim, está compartilhado em modo apresentação. Perfeito. Então tá bom. Bom, obrigada, Luana, aí, por trazer a experiência de vocês, da empresa. Acho que trouxe alguns outros elementos bacanas para a gente conversar. E aí eu vou apresentar uma experiência nossa do IP, do Lira. O Lira é um projeto que chama Legado Integrado da Região Amazônica, e ele é um arranjo de colaboração de doadores para a conservação de áreas protegidas na Amazônia brasileira. Ele tem esse recorte. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um pouco essa estrutura. O Lira ele é um pouco maior do que o que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu fiz um recorte do fundo que apoia os negócios comunitários sustentáveis. Então, esse fundo dentro do projeto Lira, ele tem esse foco, né, para os negócios sustentáveis, especificamente para comunidades que estão dentro de áreas protegidas, tanto terras indígenas como unidade de conservação. E o nosso objetivo é muito fomentar essa economia local e para a manutenção da floresta em pé. Então, como que nós construímos esse arranjo do fundo? Ele tem duas fontes de financiamento, então ele tem recursos do Fundo Amazônia, que vem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que é um banco público do Brasil, e uma fundação, que é a Fundação Gordon e Betty Moore, que é uma fundação privada nos Estados Unidos. Então, a composição desses dois tipos de recursos, a gente montou esse fundo de financiamento para projetos.
como que é a estrutura da execução desse fundo, né? Então, esses recursos, eles entram para uma organização, que no caso é o IP, que faz a gestão programática desse fundo, então a gente faz toda a parte administrativa, a coordenação técnica e também a integração desses projetos e também essa parte de gestão de riscos. E aí, como que a gente opera esse fundo? A gente tem duas formas de operacionalização. A gente tem projetos que são feitos através de parcerias com organizações de apoio. Então, é um desenho onde a gente tem uma organização de apoio e essas organizações de apoio que repassam os recursos para as organizações locais. Normalmente, são projetos com volume maior de recursos e a outra maneira são recursos que são repassados direto para as organizações locais, que a gente faz diretamente do IP para essas organizações. Então, a gente faz toda a parte contratual dessas organizações, seja de apoio ou as organizações locais, a gente usa um instrumento jurídico de termos de parcerias, que somos todas organizações, no caso, a gente só trabalha com organizações do terceiro setor e com cooperativas, né? E dentro do desenho do fundo também, do próprio projeto, a gente agregou o que nós chamamos de parceiros institucionais, que são organizações públicas. Como eu falei, o nosso foco são as áreas protegidas, então a gente envolve as organizações de governo que estão relacionadas e envolvidas com a gestão desses territórios. Então, no caso das unidades de conservação federais, a gente tem o ICMBio, a gente tem trabalhado com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas e o Instituto, o IDEFLOR-Bio, que é o Instituto responsável pelas unidades estaduais do Estado do Pará. E também a FUNAI, que está relacionada com as terras indígenas. Além disso, a gente também compõe, a gente tem um comitê que daí, além dessas organizações, a gente também tem que participa os movimentos sociais, né, tanto o CMS como a COIAB, né, que é a coordenação relacionada com os extrativistas e com os povos indígenas. Então, para compor essa discussão do que a gente vai trabalhar, a escolha desses projetos, ele passa também por uma discussão, além do que a gente traz do escopo do próprio projeto, dos doadores, mas também traz esse olhar tanto das organizações de governo como dos movimentos sociais. Então, a estratégia do Fundo Lira é a gente trabalhar com uma rede de projetos para a gente trabalhar com potencializar esse impacto dentro do território. Então, trabalhando o fortalecimento, a gente trabalha muito no nível do apoio a projeto, que eles estão diretamente ligados às cadeias produtivas da sociobiodiversidade da Amazônia, mas ele tem um viés muito forte de fortalecimento institucional dessas organizações. Então, essas organizações são muito organizações de base local, né? A gente brinca que a gente trabalha preparando essas organizações para elas acessarem o fundo da Conexus. A gente trabalhou conjuntamente também, acho que a Karina depois pode falar dos estudos que eles têm feito, né? Então, a gente tem um número muito grande de organizações locais que têm trabalhado com os produtos, mas que ainda precisa de um investimento grande para que ela possa ter uma estrutura e maturidade para acessar outros tipos de créditos que não reembolsáveis, né? Então, esse daqui, o Fundo Lira, são recursos, como eu já falei, dos não reembolsáveis. E aí, com isso também, a gente faz toda uma estratégia de alinhamento das ações, né?
tanto com o que já se tem e quais são as prioridades da gestão das unidades de conservação com esses beneficiários. Então, a gente trabalha muito também na construção do que, quando a gente abre os editais para apoiar os projetos, é muito que a gente quer que essa construção seja de baixo para cima. Então, a gente tem algumas linhas, são bem abertas e que eles possam trazer a real necessidade que se tem para se trabalhar naquela cadeia de cada uma das organizações. Então, a ideia é que esse conjunto de projetos ele sempre está alinhado com a melhoria das condições socioeconômicas, né, desses territórios. Eles envolvem praticamente os beneficiários são povos e comunidades tradicionais, então extrativistas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Então, ele tem esse fomento para a bioeconomia, né? O projeto Lira, o Fundo Lira, ele tem apoio a esses negócios, mas ele também apoia projetos que não estão ligados diretamente à bioeconomia, mas está ligado a outros aspectos da gestão das áreas protegidas. E, basicamente, a gente trabalha muito forte para o combate ao desmatamento. Então, atualmente, a gente tem apoiado 44 negócios comunitários, que, como eu falei, esse mapa mostra a área de abrangência do Lira e onde estão essas organizações. São 44 negócios, são 44 organizações, né? Algumas dessas organizações, eles trabalham mais de uma cadeia, tá bom? Aqui, só explicando um pouco o mapa, então, o marrom mais escuro são as terras indígenas, o verde escuro são as unidades federais e o verde claro são as unidades estaduais. E esses em branco são algumas áreas, todos são territórios onde o Lira é a área de abrangência do projeto, mas que a gente não tem essa atuação direta com as cadeias. Então, como eu já disse um pouco, o tipo de organizações que a gente apoia são cooperativas, então, associações indígenas e as associações extrativistas. Então, das 44, a gente só tem 3 cooperativas, né? Também precisa, como acho que a Karina também falou um pouco disso, que eles trabalham com as cooperativas de maior porte do que essas que a gente tem apoiado, mas são poucas cooperativas. Então, e aí, dentro dessas cadeias que são apoiadas, a gente tem apoiado a castanha, cacau, o açaí, o cumaru, são todos produtos da Amazônia, né? O fundo ele não é só para produtos florestais não madeireiros, né? Então, tem algumas coisas aqui que fogem do nosso escopo aqui da nossa conversa, mas também tem sistemas agroflorestais, borrachas, óleos, então farinha, pimenta, também trabalha com pirarucu e pescado de uma maneira geral, e também artesanato e turismo de base comunitária. São negócios que promovem a economia local, né? Fabiana, mais 1 minuto para você concluir sua apresentação. Obrigada. Então, o financiamento desses projetos, ele fomenta tanto a comercialização dos produtos in natura, que é a maior parte desses projetos, mas também tem algumas dessas associações que já começam a trabalhar o beneficiamento. Então, esse recurso que é apoiado, basicamente ele vai para assistência técnica, para a construção de unidades de beneficiamento dos produtos, pequenas obras de infraestrutura, equipamentos para boas práticas dentro da produção e estudos e planos de negócios.
Então, a vantagem, quais são alguns pontos que a gente vê de vantagem dessa composição desses recursos, né? Então, a gente tem 2 doadores diferentes, então a gente pode trabalhar ampliando a escala do território onde a gente está. Então, se cada um fosse trabalhar com seus recursos de forma separada, isso permitiu dar uma escala para o projeto, né? Isso aumentou os recursos disponíveis para as áreas protegidas e para a Amazônia. A gente também tem uma diversificação do número de associações, então a demanda é muito grande na Amazônia para as pequenas organizações acessarem diretamente esses recursos, então é algo que a gente está trabalhando através desse fundo também. E também integrando, né, a gente também faz uma parte de capacitação junto a essas organizações, tanto as organizações de apoio, eles fazem esse trabalho de capacitação das organizações locais, e nós diretamente também com as organizações, com os apoios diretos, também trabalhamos a capacitação. E a capacitação, no nosso caso, a gente trabalha muito mais no sentido do fortalecimento institucional para melhor prática de gestão administrativa e financeira nesse momento para essas organizações do que na parte de comercialização. Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, e a gente pode ir conversando mais aqui durante o nosso papo aqui. Legal, parabéns aí a todas as palestrantes. E, bom, sobrou pouquíssimo tempo para a gente fazer um bate-papo aqui agora nessa reta final. Mas acho que tem pelo menos 2 perguntas. Uma, a própria palestrante já respondeu no próprio chat, né? Então, acho que são 2 perguntas, uma do Max e uma da Juliana, que foram as 2, ambas para a Luana, se não me engano, né? Acho que a gente podia, então, 5 minutinhos, colocar essas perguntas e pedir para a Luana responder, né? Acho que é tranquilo. Você quer fazer, Juliana, a sua pergunta? Pode ser. Né? Então tá, legal. Luana, eu coloquei aqui uma pergunta, porque como eu não conheço como acontecem nessas operações dos créditos de carbono, da questão da floresta em pé, eu fico sempre com a questão, quando aquela comunidade pode sofrer alguma ameaça de um grande incêndio, de uma invasão de madeireiros, e ela perde a sua floresta em pé, né, de repente, de um momento para o outro, né? Então, quais são os riscos que fica para ela com esses negócios já formalizados, né? Como que é o entendimento de todas as partes sobre os riscos que a gente poderia ter, né? Da perda da floresta. As metodologias... Luana, antes de você responder, queria só aproveitar, vou colocar mais 2 perguntinhas aqui. Quais são os requisitos para que as organizações de base tenham acesso aos créditos? Essa pergunta é para a Fabiana e uma para a Luana. De onde vem o dinheiro do RED+, e se é um fundo para clima verde? E também para a Luana, o Max quer saber que tipo de projetos vocês apoiam, manejo florestal para madeiras ou produtos florestais não madeireiros? O que você quer dizer com manutenção da floresta em pé? Essa é a sua proteção ou algum tipo de uso sustentável? E aí a Juliana já fez a pergunta dela para você também, então, Fabiana, eu fiz uma pergunta antes para você responde na sequência, e é isso, mais 5 minutinhos, então, para a gente responder essas perguntas. Obrigada. Tá bom, vou tentar responder tudo, se eu deixar alguma coisa passar, por favor, me lembrem. Bom, primeiro, eu estava vendo aqui as perguntas no chat, acho que eu vou tentar responder por ordem, que acho que foi mais fácil. Então, hoje os nossos projetos, nós trabalhamos com 2 tipos de projeto, basicamente 2 tipos de área, na verdade. Nós trabalhamos em áreas privadas, então são
proprietários que têm áreas de floresta conservada e querem desenvolver um projeto ali para, enfim, geração de créditos, e temos um trabalho até então, né, apenas em uma unidade de conservação, que foi a que eu apresentei, que é na Resex Rio Preto Jacundá, que é um projeto onde nós temos ali como proponente, né, que a gente fala, a comunidade. É o nosso único projeto que tem essa estrutura diferenciada. Nossos outros projetos, eles são situados em propriedades privadas. Quando a gente fala de manejo florestal, o projeto RED como um todo, o formato que a Biofílica trabalha, a gente trabalha com a conservação da floresta. Então, obviamente, se ali está acontecendo um manejo florestal, que ele não respeita a legislação, que ele não está dentro ali do que se diz sustentável, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, eu prefiro usar de baixo impacto quando a gente fala de manejo. O projeto não apoia esse tipo de atividade, o projeto vai agir para que isso se altere, para que isso melhore, para que isso ande em consonância com a conservação da floresta. No caso, na Resex, em algumas outras áreas que nós temos projetos em que são áreas privadas, porém que existem comunidades dentro, nós temos comunidades extrativistas, então, que manejam castanha, que manejam açaí, ou mesmo que tem pequenas roças nas suas propriedades. Então, assim, o trabalho do projeto é trabalhar junto com esses comunitários para que eles façam o manejo de forma que essa área continue conservada. Continue em equilíbrio, né, com a manutenção da floresta, com a manutenção da biodiversidade, enfim. Sobre os compradores de crédito em geral, tem um pouco de tudo, na realidade. Assim, hoje, os nossos principais compradores estão fora do Brasil, são compradores internacionais, são empresas. A gente tem, obviamente, algumas empresas internas ali do ramo de energia, setor financeiro, transporte, consumo, varejo. Então, principalmente depois da última COP, que explodiu essa questão de compensação de emissões, a procura tem sido muito grande. A Biofílica também já trabalhou ali com pessoa física, então a gente tem uma calculadora de carbono que foi desenvolvida que a pessoa pode comprar ali e compensar suas emissões com os nossos projetos. Então, mas o nosso foco principal é a venda de crédito para empresas. Quando eu falo de manutenção da floresta em pé, é exatamente essa questão da conservação. Então, assim, a gente às vezes acaba numa conversa de preservação ou conservação, né? A gente gosta de usar o termo conservação, que, como eu até comentei, assim, a gente chega na maioria das áreas, nós temos comunidades já estabelecidas, nós já temos uma cultura estabelecida, a gente não vai chegar lá e falar assim, olha, vocês têm que parar de fazer o que vocês estão fazendo, porque agora a floresta vai ficar de pé e ninguém vai tocar. Essa não é a forma como nós trabalhamos. Nós chegamos para entender a realidade naquele contexto local, entender como que o projeto pode auxiliar a melhorar a vida daquelas pessoas, baseando e melhorando no que elas já fazem. Então, se eu estou trabalhando com uma comunidade que tem ali a sua base econômica, uma agricultura de subsistência, como que eu vou trabalhar com aquele comunitário para que ele entenda que, para ele poder manter a sua agricultura, ele não precisa abrir mais áreas de floresta, ele pode continuar trabalhando ali naquele mesmo roçado, talvez com um sistema de SAF, talvez restaurando áreas que estão ali, áreas próximas a rios, a nascentes, enfim. Então, o processo de assistência técnica dentro dos nossos projetos é uma coisa muito forte, muito importante para a gente conseguir trabalhar na conservação dessa floresta, porque a atuação junto com os comunitários é essencial, porque não é a Luana que fica lá protegendo a floresta, a gente tem uma visão de que quem está ali é o guardião daquela floresta. A gente até fala no projeto do Jacundá, especificamente, que a gente tem os comunitários como proponentes e sendo voz do projeto, eles se intitulam os guardiões da floresta. Então, assim, obviamente, quando a gente tem que existe, né? A gente não pode fugir muito disso no contexto Amazônia Brasil. Esse risco de invasões, risco de incêndios,
o projeto, ele trabalha junto com os comunitários para poder estabelecer estratégias de uma forma que que essas estratégias não vão estar acima da segurança desses comunitários. No caso, todos os nossos projetos, a gente tem uma análise de risco que é feita, que é uma exigência da certificação que a gente possui. Então, inclusive, no processo de cálculo da geração das emissões que a gente está evitando, a gente tem um desconto desse risco, né, que é o que a gente chama de buffer. Então, a gente tem uma ferramenta onde nós consideramos os riscos internos, os riscos externos, os riscos naturais que possam existir no projeto de alguma forma, e isso é considerado. E, inclusive, o projeto tem uma análise de risco exatamente para a gente trabalhar na mitigação desses riscos. Então, assim, no projeto do Jacundá, é uma área que tem uma pressão muito forte, a região onde o projeto está localizado, ali em Rondônia, é uma área que o desmatamento está crescendo muito, e, infelizmente, a gente não pode, pelo fato de ser uma unidade de conservação, colocar uma guarda privada para ficar fazendo ronda dentro da área. Então, a gente precisa de um trabalho junto com o governo do estado, que é o responsável por fazer a vigilância dessa área, para falar, olha, nós fazemos levantamentos contínuos de monitoramento de desmatamento nessa área, as áreas de risco estão localizadas aqui. O projeto, uma parte dos investimentos que são feitos no projeto é voltada para essa parte de vigilância, então, levar isso para a instituição, né, no caso, a CEDAM e a CUC, que são os responsáveis pela RESEX, é fundamental e é uma coisa que o projeto faz. Então, assim, nós nos dispomos a colocar ali à disposição de quem pode nos ajudar tudo que for possível, tudo que estiver no nosso alcance. Luana, obrigada. Eu queria passar rapidinho para a Fabi e para a Karina também fazerem aqui algumas respostas. Surgiu uma nova pergunta aqui para a Karina no chat. Então, rapidinho, a gente já está com 4h30, mas acho que só para a gente poder fazer um fechamento aqui, né, Fabiana? Sim. Então, tá bom. Então, respondendo, e quais são as exigências que a gente pede para as organizações, trabalha em 2 níveis, né? Então, quando a gente trabalha direto com as organizações locais, o nosso nível de exigência é um formato de projeto muito simplificado e a gente exige algumas documentações legais, jurídicas, para saber se a organização ela está constituída e se ela não tem dívidas com a parte federal, que se tiver, é o tipo de dívida que, se o recurso entrar, ele já é tirado da conta. Mas ela pode ter uma série de outras irregularidades administrativas que a gente aceita, porque no nosso caso a gente quer trabalhar ajudando eles fazerem essa parte de regularização administrativa financeira dentro das organizações. Naquele segundo nível que a gente trabalha com as organizações de apoio, e aí as exigências é um pouquinho maior, porque eles trabalham com um volume maior de recursos, e aí tem algumas certificações que a gente pede de regularidades administrativas. E um projeto também, onde essas ações vão acontecer. E aí a gente vai monitorando a execução com os indicadores de entregas, né? É isso. Passo para a Karina. Tá ótimo, família. Aqui a pergunta da Natália, né, sobre o perfil de projetos que a gente apoia. Assim, a grande maioria dos projetos de crédito tem sido feito para capital de giro, porque é uma das principais carências dentro dos sistemas produtivos que eles já estão adotando, né? Então, isso serve para sistemas extrativistas, castanha, açaí e cacau em sistema agroflorestal, tem sido, assim, grande parte do capital que a gente tem alocado na Amazônia, né? E daí, no resto do Brasil, a gente tem alocado em sistemas agroecológicos e orgânicos, basicamente, ainda como capital de giro, né? E aí se perguntou aqui de áreas degradadas, a gente nunca financiou restauração de áreas degradadas, né? Com pequeno produtor, essa para mim é um grande desafio de fazer isso, até mesmo trabalho com eles de
enxergar o que está acontecendo. A gente está fazendo primeiro piloto em Rondônia, com grupos de agricultores familiares que têm áreas para recuperar, e junto com transição de sistema agroecológico, mas assim, está no estágio anterior ao financiamento, está no estágio de elaboração junto com os produtores dessa demanda, conscientização, está numa etapa, eu diria assim, pré-financiamento, e financiamento provavelmente vai acontecer daqui uns 2 anos, né? Agora, nos sistemas agroflorestais, a gente desenvolveu produtos financeiros para isso que a gente está testando esse ano, porque no primeiro ano, sobretudo na pandemia, essa não estava sendo uma demanda das organizações, ou mesmo algo que a gente estava conseguindo estruturar à distância, né? E agora a gente está com os primeiros projetos de sistemas agroflorestais, só que o nosso lugar tem sido estabelecer o projeto, mas tentar que ele seja financiado pelo crédito rural, porque vai ser sempre, né, o financiamento vai ser muito melhor do que vai ser diretamente com a gente, e a gente não trabalha com sistema de financiamento produtor a produtor, a gente não teria como operacionalizar isso, né? Então, o que a gente está elaborando é um sistema onde as cooperativas ou associações decidem a implantação do sistema agroflorestal, a gente faz as garantias que eles podem necessitar para aceder ao crédito rural, quando esse é um dos desafios, né? E isso está sendo um modelo interessante, e a gente busca que eles façam isso pelo crédito do Pronaf, né? Que vai ter as melhores taxas em um período maior, né? A gente sabe de todas, conhece de cabo a rabo todas as dificuldades de acessar, inclusive de regularização fundiária que se tem, por isso que esse sistema de garantias tem sido uma das formas que a gente está buscando de obtenção dessa possibilidade, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que a gente trouxe alguns elementos, eu acho que a gente tem complementariedades aqui, mas a gente pode ir no segundo momento, até para o pessoal também, eu vi que tem algumas coisas que ficaram sem responder, não sei se depois Luana e Karina também podemos responder, mas também que a gente vai, nesse segundo momento, pensando nas oportunidades e desafios, a gente também pode interagir mais e falar um pouco trazer um pouco desses nossos exemplos, assim, né? Mas a gente vê o quanto que tem de demanda para se trabalhar nesse caminho dos financiamentos, e a gente precisa, acho que a Karina trouxe essa questão bem bacana, assim, a gente tem que ter uma cesta de diversificação, porque a gente tem níveis diferentes de negócios, e todos, cada um com as suas necessidades. Então, acho que é isso. Acho que bem rapidamente, né, acho que as experiências trouxeram, né, como já foi falado, assim, um pouco dessas diversidades. Eu acho que eu pesquei, assim, né, algumas questões que são importantes, né, que apareceram em todas as falas, né. Então, quando a gente fala em mecanismos financeiros, a gente fala na necessidade de ter uma assistência técnica qualificada, né, a gente fala, né, como apresentou a Karina, né, nessa questão das organizações, né, que precisam ser melhor estruturadas. A gente está falando essencialmente de trabalhar com povos e comunidades tradicionais, com povos indígenas, né, muitos até assentados de reforma agrária, e uma população que, no geral, está naquela linha da pobreza e de uma série de exclusões, né? Então, por isso a necessidade dessa diversidade, né, de mecanismos, né, que cheguem para as organizações, para os grupos organizados, enquanto grupo organizados que já estão trabalhando, que precisam de capital de giro, que precisam também de infraestrutura, né, seja pelos mecanismos não reembolsáveis, para poder conseguir ter uma estrutura de beneficiamento também, mas também pelo crédito individual, né, como que o pequeno produtor, né, desde do processamento até que chegue também na família, né, como a gente consegue chegar nas unidades de produção, né, sabendo que os créditos, eles ainda são, né, no caso dos créditos, bastante excludentes, né, então acho que a ideia agora é para a gente passar para os desafios e oportunidades. Vou lembrar, então, que amanhã, né, o dia de hoje foi mais um grupo de trabalho, e amanhã a gente vai fazer, então, a apresentação dos resultados desses grupos de trabalho, de ontem e hoje.
Também nós vamos ter às 16 horas um painel, Fomento para a Bioeconomia da Floresta, América Latina e Caribe. E depois os encerramentos, tá? Alguns financiadores vão estar presentes aí nesse painel e eles vão estar assistindo a apresentação dos nossos grupos. Me parece uma boa oportunidade. É isso, pessoal. Eu queria passar agora para a Fabiana e para a Juliana fazerem aí uma fala de encerramento e agradecimento do nosso trabalho de hoje. E eu também quero agradecer a participação de todos e todas. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, obrigada a todos, a Marcela e a Thaís aí que estão também ajudando na moderação. Acho que foi super rico a conversa de hoje. Amanhã a gente falou muito de financiadores, vai ter uma mesa de financiadores, talvez seja o momento também da gente levar algumas dessas questões que a gente trouxe aqui para esquentar o debate ali. E também a gente pensou, vai ser apresentado amanhã também alguns desdobramentos, tanto assim, todo mundo quer continuar essa rede de contatos e que eu também acredito que seja muito importante, porque eu acredito muito na troca e nos aprendizados, né? E também eu acho que tem muitas questões que veio aqui, essa rede que está organizando esse evento do Florestal, que a gente também falando do Brasil, né? Mas a gente tem o Ministério da Agricultura aqui presente na organização, muitas organizações que fazem apoio. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente pegar muitos do que vieram dessas discussões aqui e a gente, junto com essa rede, a gente promover ações realmente concretas que a gente consiga avançar em alguns pontos, né? Então, são atores que são estratégicos, que eu vejo que têm oportunidade de fazer algumas mudanças que são necessárias, que muitas que vieram para cá também. Então, eu estou muito feliz, adorei conversar com vocês, conhecer outras colaboradores de outros países que estão aqui, várias pessoas, a Moara também, super empolgada aí. Vamos convidar todo mundo a abrir a câmera. A gente tirar uma fotinha. Tirar uma foto, quem puder, né? Quem se sentir à vontade. Tá só para a Juliana, Ju, fazer um tchau. Enquanto todo mundo abre as câmeras. Não tenho mais nada a acrescentar, né? Só agradecer da gente poder ter tido esse espaço. É um tema que muito me interessa, né? Gostaria que nós pudéssemos continuar juntos, né? E ter a continuidade, né, desses diálogos que a gente, na verdade, esse aqui já é um desdobramento, né, de diálogos que já vinham acontecendo, né, que a gente possa seguir junto. Então, agradecer aí a presença de todos, agradecer a Sandra que me convidou para estar aqui, né, nesse momento. E é isso, obrigada, gente.